Estamos de volta e o mundo vem acompanhando os desdobramentos do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos nessa semana em relação aos produtos estrangeiros que são comercializados no país. O Brasil é uma das nações atingidas por essa medida, apesar de ter sofrido uma taxação menor, de 10%, enquanto que em alguns países, por exemplo, o percentual vai ser de 50%. Para entender melhor o que essas medidas significam na prática e os possíveis impactos, vamos conversar aqui no estúdio com o professor de Economia da UFPB, Cássio Bezarria. Professor, muito obrigado pelo convite, boa tarde para o senhor. E vamos falar aí sobre esse assunto que está tão em voga, O mundo está discutindo esse assunto. Mas para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse como é que funcionam essas relações comerciais, ou seja, cada produto que vem de outro país sempre teve taxação, é isso? Como é que funciona essa cobrança? Bom, boa tarde, Simon. Agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Bom, o comércio internacional, ele funciona nos mesmos moldes que o comércio dentro de um país, A diferença é que a gente está negociando produto entre países e muitas vezes esses países estabelecem tarifas sobre determinados produtos. A imposição de tarifas é uma forma que os governos utilizam para proteger a sua indústria. Isso foi muito utilizado lá na década de 70, inclusive pelo Brasil, para proteger, por exemplo, a indústria automobilística. Então, aplica-se uma tarifa com o objetivo de proteger um determinado setor da economia para que ele possa se desenvolver e, no futuro, poder ser competitivo com outros países ou com outros produtores internacionais, Então, o que o governo Trump vem colocando para o mundo hoje é justamente uma política dessa natureza, de tentar proteger a sua economia. Uma vez que você impõe uma tarifa sobre a importação de um produto, você também está gerando receita para aquele país. Mas existe um ponto muito importante em todo esse contexto, Simon, é que se um país importa produtos, é porque muito provavelmente ou ele não tem condições de produzir, ou ele tem baixa produtividade na produção daquele item. Então, por isso, ele compra de outros países que conseguem produzir de forma mais produtiva e com custos menores, que é o que a gente percebe, por exemplo, em vários itens exportados pelo Brasil e também importados pelo Brasil. Ou seja, essas taxas já eram cobradas, mas agora o percentual é que é diferente. E o que está chamando a atenção, o que está gerando a indignação de algumas nações é o percentual, Eu falei aí do Brasil 10%, mas tem países que a situação ficou bem pior. Se olharmos o Brasil, dentro desse contexto, o Brasil pode se dizer feliz com o resultado final, porque teve uma taxa de apenas 10%, quando comparado com outros países que foi mais de 20%. Isso, de fato, tem gerado muita incerteza. E quando o ambiente econômico ele é incerto, isso muda as decisões dos agentes, as pessoas ficam mais conservadoras e as decisões acabam tendo outras repercussões. Nós vimos, por exemplo, que ontem e hoje as bolsas de valores no mundo estão precificando essa política de tarifaço, seja dos Estados Unidos para o mundo, e algumas economias já começam a responder também aos Estados Unidos, como foi o caso da China hoje, também impondo tarifas sobre os produtos americanos. Então, esse ambiente de incerteza global, ele pode causar aquilo que a gente chama de recessão, ou seja, a economia mundial desaquecer. E aí tem aqueles efeitos negativos, desemprego, baixo investimento, entre outros fatores que pode acontecer em decorrência de fenômenos como esse que a gente tem observado. Ou seja, quando ele impõe, por exemplo, para uma nação uma tarifa de 50%, o reflexo não é só naquele país que está sendo taxado. Isso termina atingindo toda a cadeia do comércio global? Com certeza. Imagine só, o Brasil um dos principais produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos são aviões. Então a gente tem tecnologia envolvida, a gente tem o setor de aço, setor de vários tipos de metais que estão envolvidos na produção de uma aeronave como aquela, borracha, enfim. Então, quando você impõe uma tarifa como essa, você dificulta a venda desse produto para aquele país. Então, se o Brasil não acha um parceiro comercial disposto para adquirir esse produto, isso acaba gerando prejuízos para a indústria local. Por outro lado, Simon, o povo americano também vai pagar um preço por conta disso. Eles vão precisar pagar mais se quiserem continuar importando aqueles mesmos produtos ou insumos importantes para a geração de produtos americanos. Então, isso tem um efeito também negativo sobre a economia americana. Professor, é exatamente esse ponto, que os especialistas ficam se questionando, porque a princípio, como o senhor falou, a taxação vem para proteger o mercado interno,
Mas o que a gente percebe é que isso pode ter um impacto negativo muito grande na economia americana. Afinal, porque se os produtos sobem, isso impacta na inflação, diminui o consumo. Então, ou seja, o Trump ele não estaria, né, com isso jogando contra o próprio time? Então, Simon, seria muita ousadia eu, professor Cássio, aqui da UFPB, dizer que ele está errado, tá certo? Mas eu acho que uma política como essa, da forma como foi implementada, ela traz traz mais resultados negativos do que positivos, né? Uma política gradual, sendo impostas tarifas sobre determinados setores ao longo do tempo, talvez fosse algo mais suave e que não causasse tanta repercussão. Mas o que a gente percebe agora é um cenário de incerteza global e, de fato, a economia americana também vai ser afetada negativamente por esses fatores. Tá certo, professor. Vou pedir só uma pausa aqui na nossa conversa, né? Daqui a pouco a gente continua falando sobre as repercussões, trazendo um pouco mais para a realidade do nosso país, né? Porque todo mundo fica querendo saber qual vai ser o impacto. Então, daqui a pouco a gente retoma.